Ai, ai, vamos lá para o nosso terceiro módulo. Terceiro dia dessa imersão. É profundo o que Deus está fazendo aqui, né? Eu sei que Deus está mexendo aí dentro de toda a sua estrutura, né? Tá abalando muitas coisas dentro de você. Agora nós vamos para o módulo 3, que leva o título de Superando Traumas. Quantos traumas a gente carrega da nossa vida? Mulheres aqui que foram abusadas sexualmente carregam traumas desde lá da infância, da adolescência. Mulheres que nunca mais fluíram na vida, porque foram tocadas, foram invadidas na sua intimidade. E não só os abusos físicos causam essa destruição, mas também abusos emocionais. Mulheres que foram espancadas nos seus sentimentos ao longo da vida. Mulheres que foram incompreendidas. Traumas que foram gerados, né? O trauma de um luto. Talvez você perdeu alguém tão importante na sua vida, você não consegue mais fluir. Você não se via, né, sem essa pessoa. Conheço pessoas que perderam a mãe e nunca mais voltaram a brilhar. Apenas vivem a vida no modo automático. Hoje nós vamos superar todos os traumas. Hoje nós vamos superar todo esse processo ruim, doloroso que nós vivemos de situações. E eu vou contar a minha história, meu testemunho para você. De todos os traumas ali que eu passei, vou contar alguns para você que foram muito impactantes na minha história. Se hoje eu tô aqui falando para você, superando traumas, é porque eu também passei esse processo. Eu quero te desejar que você tenha força, que você tenha coragem, que você seja motivada nesse momento a enfrentar esse processo de superação. Superar os traumas, ressurgir, usar esses traumas para alavancar na sua vida, né? Quando um trauma acontece, ele é registrado no nosso cérebro em um espaço chamado de RAM, Registro Automático de Memória. Essa memória a gente nunca mais consegue apagar. É como um computador que tem ali o seu HD, a sua memória, a RAM. O nosso cérebro é assim. Quando esse trauma acontece, esse impacto acontece tão forte, ele cria ali uma memória, né, nessa RAM, registro automático de memória. Nós não conseguimos mais apagá-la, porém nós conseguimos reeditá-la. Nós conseguimos mexer nessa memória. Nós conseguimos reestruturar, modificar a forma com que essa memória aconteceu. Eu quero dizer algo para você que é muito profundo. O seu cérebro, ele domina a sua vida. Ele domina as suas ações, ele controla os seus pensamentos, as suas motivações, os seus medos, os seus bloqueios, está tudo aqui. O cérebro a gente chama de alma. Nós somos seres tridimensionais, nós temos um corpo, nós temos uma alma e nós temos um espírito. Né? Os sentimentos, eles não estão no coração, os sentimentos eles estão na alma, que é o cérebro. Agora você entende por que é tão difícil quando você tentou esquecer essa memória aí desse trauma que você passou e isso é latente na sua mente. Isso repete. Porque isso está no registro automático de memória. Você não vai apagar o trauma. Você vai reeditar ele. Nós vamos ressignificar. O que é isso, Andréia? Ressignificação. Vamos dar um novo significado para ele. Vamos ressignificar isso que te aconteceu. E aí você vai entender que nem é tão difícil de seguir em frente e superar. Mas o seu cérebro, ele cria uma proporção tão grande em torno disso que parece que acabou sua vida. Parece que o luto não foi com a pessoa que morreu, foi com você. Você não vive mais. As perdas, né? Os traumas familiares, os traumas na sua vida. Durante um período na minha vida, eu sofri alguns traumas seguidos um do outro. Isso são traumas não muito distantes, são traumas recentes, de 3 anos pra cá, 4 anos pra cá. Eu sempre fui uma pessoa muito saudável, muito ativa, fazendo atividade física, minha saúde, tranquilamente. E comecei a enfrentar alguns processos na minha vida, como depressão, por algumas situações e condições que eu estava vivendo. E essa depressão, ela foi me colocando no fundo do poço. Eu quero dizer pra você que tá me vendo aí, você que foi diagnosticado ou entende que tá com uma depressão, sinta acolhida e abraçada nesse momento. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é tentar explicar para as pessoas o que você está sentindo e vivendo, e você ser
menosprezada. Porque quando você quebra uma perna, você tem uma dor física, um corte, você vai ao médico. Você precisa daquela cura, você está doente. Mas quando a dor é emocional, ela não é visível para os outros, é como se fosse algo banal. É como se não precisasse de cura, de remédio, de ajuda. Só que eu quero te dar uma boa notícia. Quando você chega no fundo do poço, não tem mais para onde ir. Agora é a hora de subir. Agora é a hora de subir, é a hora de sair disso daí. Sim, para enfrentar a depressão nós temos que ter muita força. E sim, muitas vezes nós não temos mais essa força. Mas eu quero hoje que você sinta essa energia, eu quero que você se sinta renovada. Eu quero que você sinta essa carga extra sobre a sua vida, sabe? De um poder sobrenatural, colocando a mão agora no seu ombro e te impulsionando para sair desse poço. Porque foi comigo assim. Eu não sabia que eu estava grávida e eu sofri um aborto. E também sofri um incêndio logo em seguida. E antes do aborto eu acidentei e quebrei o pé. Olha quantos traumas. Eu recebi a notícia do médico, foi na época da pandemia, eu sofri esse acidente. E eu quebrei um osso do pé chamado talos, que é muito difícil de colar, é um ossinho pequenininho, sabe? Imagina eu ativa, sabe, vaidosa, uma mulher elétrica. De repente eu me vi ali paralisada. Eles me enviaram para o hospital nesse dia, era época de pandemia, então eu tive que ficar no corredor em uma maca, paralisada. Eu tinha cortado muito a cabeça, estava sangrando muito, o rosto todo ensanguentado, o corpo ensanguentado. Eu não podia tomar banho, não podia mover a cabeça, não podia fazer nada. Naquele momento eu estava assim, com as mãos cruzadas naquela maca sozinha, porque era pandemia e ninguém podia entrar lá. E eu olhei para o céu, para o teto, e eu falei assim: Senhor, se o Senhor está comigo nesse lugar, me dá um sinal. Porque eu vou te dizer algo, você pode estar passando depressão, você pode estar passando trauma, você pode estar passando o que for. Mas se você clamar a Deus, se você pedir a Deus, Ele sempre vai te dar uma ajuda. Ele sempre vai te impulsionar a sair desse lugar. Você só fica aí se você quiser. Eu sei que é difícil ouvir isso. Mas quando Deus vê no seu coração essa motivação, esse desejo de sair desse lugar, Ele vai colocar pessoas, Ele vai te dar suporte, Ele vai fazer você chegar até uma imersão dessa daqui para você sair desse poço. Quando eu estava deitada assim, com os olhos fechados, muito tonta, toda ensanguentada, eu ouvi na salinha ao lado alguém falando da palavra de Deus. Ele falava que João era o discípulo do amor que recostava a cabeça no peito de Jesus. Uau! Isso me emociona até hoje. Porque eu abri os olhos e eu vi o sinal de Deus, que Deus estava comigo ali. Era como se Deus estivesse falando assim: encosta sua cabeça no meu peito. Descansa dos seus sentimentos, das suas emoções, do seu momento difícil. E por incrível que pareça, o pastor, que era o médico responsável pelo meu caso, né? Ele era cristão, ele falava a palavra de Deus dentro do hospital o tempo inteiro. Quando ele saiu daquela sala, eu falei assim: Senhor, chamei ele. E eu falei assim: o que vai acontecer comigo? Porque ninguém me dava notícia. Gente, era época de pandemia. Eu vi gente morrendo do meu lado. Eu vi uma senhora, ela conversava comigo. No outro dia ela já não estava mais lá. Eu vi eles embalando ela num saco de plástico preto. Naquele momento você passa a questionar toda a sua vida. Você passa a pensar realmente naquilo que vale a pena. Por isso que eu falei para você nos outros módulos sobre perdoar, sobre deixar o passado, sobre se curar, ressignificar a sua paternidade, a maternidade, porque a vida é tão curta, não vale a pena. E quando ele foi dar o diagnóstico, ele falou assim: olha, você vai ter que passar por uma cirurgia. Ali meu mundo desabou, gente. E ele falou assim: pode ser que você não volte a recuperar o movimento do pé, porque esse osso é muito difícil de colar. Eu estava no hospital regional, internada, e eu fiquei 7 dias lá. Eu não tinha acompanhante, eu não podia levantar da cama sozinha, eu não podia fazer nada. Foi os momentos mais traumáticos e terríveis da minha vida. Foi o meu deserto, sozinha, só eu e Deus. As pessoas que podiam entrar lá, levavam alguma coisa para mim, já tinham que ir embora, tinham que entrar todas de máscara, todo aquele processo da pandemia. Eu vivi esse processo sozinha.
Eu olhava a minha cara no espelho toda desconfigurada, o meu nariz quebrado. E eu falei, bom, eu vou ter que enfrentar essa cirurgia, eu vou ter que passar por isso. Por mais que as situações, os obstáculos ao seu redor te façam acreditar que não, Deus ainda é o dono do favor. Tudo vem dele. Independente do que você acredita, saiba disso, a sua vida está no controle, na mão de Deus. Eu passei por essa cirurgia e quando eu olhei o meu pé, e eu lembro que quando eu fui entrar na cirurgia, eu estava numa cadeira de roda. Detalhe, eu fiquei 7 dias no hospital regional tomando morfina no tríceps porque não tinha condições de me levar para centro cirúrgico e operar, né? Aí eu tive que sair de lá porque minha perna estava necrosando e ir para o hospital particular poder fazer a cirurgia. E quando foram me levar para a sala de cirurgia, eu estava na cadeira de roda, sentada, eles me deixaram muito tempo esperando. E eu lembro que eu clamava a Deus. Eu falava, Senhor, faz um milagre. E eu dizia assim, Senhor, eu sou muito vaidosa. Se eles forem furar toda a minha perna, se eles forem colocar um monte de pino, de prego, o que vai ser de mim? Senhor, eu não vou conseguir nem me olhar no espelho. Eu clamava a Deus o tempo inteiro. E quando eu saí de lá, o corte era desse tamanho e eu tinha apenas um parafuso no pé. Glória a Deus por isso. Foi o primeiro processo traumático que eu enfrentei. Recuperação de cirurgia, não podia levantar da cama, época de pandemia. Após esse processo aí de trauma, dessa cirurgia, eu engravidei. Foi em questão de 1 mês depois da cirurgia. Eu nem estava pisando o pé no chão ainda. Eu não sabia que eu estava grávida. E nós estávamos num hotel e de repente começaram fortes cólicas na minha barriga de algo que eu nunca senti na terra. Se você está me ouvindo aí e já passou por um aborto, eu sei o que é isso. Eu sei como é traumático. Eu não sabia que eu estava abortando, eu não sabia que eu estava grávida. E eu passei a noite inteira em trabalho de parto. Eu passei a noite inteira com contrações, eu passei a noite inteira clamando a Deus. Eu pensava, é alguma coisa que eu comi. Alguma coisa não me fez bem, tomava remédio e nada. Eu fiquei com aquela dor insuportável. Quando amanheceu o dia, a gente foi embora e eu com aquela dor. E de repente eu comecei a sangrar. Eu fui tomar banho e eu vi muito sangue saindo de mim. Ali eu desesperei. Não passou pela minha cabeça que era um aborto, mas passou assim, eu tô morrendo. Aí fomos pro hospital, fomos fazer ultrassom, ela pediu o exame de gravidez. Eu nem na minha cabeça imaginei, não é isso, não tem como. Deu positivo, reagente. Quando eu fui fazer ultrassom para ver o bebê, ele já não estava mais lá. Foi muito traumático. Ela me deu a notícia de uma forma mais fria que ela poderia falar na vida. Pensa, eu não tinha mais o bebê ali, eu não sabia que estava grávida. Quando eu descobri que eu estava grávida, o bebê já não estava mais ali. Eu estava com o hormônio HCG no corpo, quem é mãe ou quem já passou por isso, sabe? Tendo desejos de gravidez, tendo enjoo, tendo tudo que tem uma gravidez, e eu só não tinha o meu bebê lá. Foi traumático. Então o processo de depressão da minha vida foi só aflorando, foi aumentando, foi só continuando, foi só piorando. Então, esse fundo do poço aí que você está enfrentando, ele tem saída, só que a saída é para cima. Se você já chegou no fundo do poço, não tem mais para onde descer. Para de chorar, para de sofrer e vamos dar a volta por cima, vamos sair disso daí juntas. Vamos ter um apoio, um impulsionamento. Esse fundo do poço aí tem mola, tem uma mola lá dentro que vai te jogar para cima. Apesar do sofrimento, apesar do obstáculo, apesar do trauma, apesar da perda, você é uma guerreira, uma vitoriosa. Passado esse processo do aborto, eu sorria pra todo mundo. Não, gente, tô bem, já superei. Dentro de mim, morrendo. Eu me sentia rejeitada. E sabe o que era pior? Deus me usava para profetizar na vida de mulheres que teriam filhos e acontecia. Mas o meu milagre não chegava. É como se não bastasse, depois desse aborto foi diagnosticado um cisto enorme no meu ovário esquerdo, muito grande. Mais de 14 centímetros, meu ovário desse tamanho. Gente, eu tinha acabado de sair de uma cirurgia no pé. Eu já ia passar por outra cirurgia. Você acha que eu tinha força para levantar da cama? Eu não tinha força nem para acreditar que alguma coisa de bom ia acontecer na minha vida. E ali eu clamei a Deus de novo. Falei, Senhor, eu acabei de sair de uma cirurgia, por favor, Senhor, não quero passar por outra. Era fim do ano, a gente estava indo viajar. Como que você viaja? Como que você tira férias recebendo uma notícia dessa?
E aí o doutor falou assim, olha, você vai viajar, mas na hora que você chegar das férias, você já vai entrar na cirurgia, você vai ter que talvez remover seu ovário, isso daí tá muito diagnosticado com endometriose. Eu falei, endometriose de ovário, o pior que existe, porque afeta a fertilidade, Eu tinha dores terríveis, eu rolava no chão na época de ovulação, eu sofri muito. E aí eu fui viajar com aquele sentimento de impotência, de incredulidade. Nós fomos até o Mevan do pastor Luiz Hermínio e eu lembro que naquele dia ele falou, coloca a mão onde está a sua doença, eu profetizo a cura. Eu orava, mas assim, a única coisa, 1% de fé que eu tinha ainda, de força que eu tinha, eu clamava a Deus para me livrar da cirurgia. Eu nem falava da cura, eu falava, Senhor, eu não quero passar de novo pela faca por uma cirurgia, eu não vou dar conta, Senhor, é muito traumático. Quando nós chegamos de viagem, fazer ressonância magnética, passar por aquela máquina horrível, eu chorava o tempo inteiro, porque é terrível aquilo. Então, eu levei a ressonância pro médico e quando ele abriu, ele olhou e falou assim, não, 3,5 centímetros o cisto. Não, isso aqui não é caso de cirurgia, não. Eu falei, o quê? Gente, meu cisto tinha 14 centímetros de tamanho. E cisto de endometrioma, ele não diminui. Não há medicação que diminui ele. Você só controla bloqueando a ovulação para ele não aumentar. Quando o doutor olhou, comparou um exame com o outro, ele falou, isso é impossível. Ou essa ultrassonografista fez errado, mas eu sabia dentro de mim que não foi a ultrassonografista fazendo errado, era Deus. Comprovando mais uma vez que ele estava comigo ali. Então eu quero que você pense aí nos seus momentos traumáticos. Deus sempre te deu um sinalzinho que ele estava com você. Ou alguém que te deu um refrigério, ou uma força, ou algo que apareceu. Deus sempre esteve com você. É você que não percebeu. Resumindo, eu saí e me livrei da cirurgia. Ai, gente, eu tava radiante. Porém, a dor ainda tava lá, o cisto ainda tava lá. E começou um trauma maior na minha vida. E eu com depressão, tendo que levantar da cama, fazer serviço, cuidar de criança. E vamos pra luta. E eu cuidava de mulheres nessa época. E vamos embora, e vamos orar. E Deus vai fazer um milagre na sua vida. Eu lembro que a gente foi pra um retiro de carnaval. E eu cheguei lá e eu vi uma menina, ela tinha acho que uns 18 anos. E ela e o namorado dela. E eu cheguei e falei pra ela assim, eu tô vendo você grávida. Aí ela riu, falou assim, amém, a gente acabou de casar. E eu falei, eu tô vendo você grávida. Passou um tempo, um rapaz da igreja chegou pra mim e falou assim, lembra da menina tal que você falou? Ela era prima de não sei quem, o primo dela veio e falou que ela lembrou de você essa semana, porque ela tá grávida. Gente, então eu via Deus me usando pra profetizar na vida de alguém um milagre que não acontecia na minha. Vocês têm noção de como isso é frustrante? Quando eu recebi a notícia de que alguém estava grávida, eu não sentia inveja. Mas eu falava, Senhor, e eu? E a minha vida? Era como se Deus não olhasse para mim. Era impossível perante a medicina eu engravidar. Apenas se eu fizesse cirurgia, retirasse esse ovário, esse cisto, ou fertilização in vitro, não existia possibilidade. E eu fiz tratamento, eu tentei, eu procurei, e as pessoas falavam, não tem como, você não vai engravidar, e se você engravidar será mais um aborto. Mas havia algo dentro de mim, uma fagulha ainda. E eu sei que existe uma fagulha dentro de você. Perante todos os traumas que você viveu, ainda existe um pouquinho de esperança. Ainda existe 1% de fé aí dentro. E eu quero ativar essa fé dentro do seu coração. Eu quero ativar essa esperança dentro do seu coração. Do que Deus ainda pode fazer na sua vida. Mesmo com esse diagnóstico, eu recebi uma promessa de Deus de que eu teria uma criança. E adivinhe? Um belo dia, estou eu, dormindo, e me vem um sonho de que eu estava grávida fazendo uma ultrassom. No mesmo exato momento que eu levantei, eu corri na farmácia fazer um exame e não deu 5 segundos, subiram as 2 listrinhas. Gente, é impressionante o que Deus faz. Não se trata de mim, não se trata de você, sabe? Se trata dele. Se trata dos planos de Deus sobre a sua vida e vão se cumprir, presta atenção. Os planos de Deus na sua vida vão se cumprir. Quem é o homem para dizer que não? Quem são as pessoas para dizer que não? Deus é soberano na sua vida. Deus é acima de todas as coisas. Deus tem o controle, Ele tem a posse da sua vida nas suas mãos. Você precisa confiar que Deus ainda tem um plano no meio de toda essa tragédia. Quando eu recebi esse diagnóstico de gravidez, foi como se Deus arrancasse todo o trauma. Algo que eu não contei pra vocês, depois do aborto, nós sofremos um incêndio em casa. Questão de diferença de meses.
Começou um incêndio de madrugada e nós perdemos tudo que nós tínhamos dentro de casa, quase morremos queimados. Eu perdi tudo que tinha dentro de casa. Vamos lá, eu já tinha o trauma da cirurgia. Agora eu tinha o trauma do aborto, trauma de ter um cisto que ninguém sabia se estourar dentro de mim ou não, e agora um trauma de uma casa pegando fogo, de tudo que nós construímos, água abaixo, derretida. Acabou. Tive que morar de favor, numa casa onde chovia dentro, e aí eu tinha que erguer os móveis, porque alagava até, passava canela. Eu chorava o tempo inteiro. Eu tava um bagaço, eu emagreci mais de 13 quilos, eu estava irreconhecível. E hoje eu tô aqui carregando o meu milagre. Hoje eu tô aqui carregando o meu João Ravi, que é o meu milagre, o meu bebê arco-íris, diante de tudo aquilo que as pessoas me falavam, que eu não ia ter filhos, que era impossível, que eu ia ter que retirar o ovário, que eu era infértil, que eu era isso, que eu era aquilo. Deus colocou a mão sobre a minha vida e disse, ela é minha. E Ele fez na minha história. Então, esse módulo de superando traumas, eu quis contar pra você a minha história, eu quis contar os meus traumas pra dizer pra você que eu venci. Hoje eu falo tudo isso pra você, eu não sinto dor nenhuma. Então nós precisamos trabalhar em cima de todos esses traumas que você passou e entender que há um processo para sair deles. A primeira coisa que eu fiz foi rede de apoio. O que é rede de apoio? Procure pessoas que já passaram pelo mesmo processo que você está passando. Se você sofreu um aborto, esteja entre as pessoas que já superaram um aborto. Se você perdeu um ente querido, esteja entre as pessoas que já superaram um luto. Se você foi traída num relacionamento, foi abandonada, esteja entre as mulheres que já venceram isso. Busque uma rede de apoio. Busque, nem que seja na internet, hoje tem milhares de mulheres ali expondo a dor delas, que foi superada e vencida, para ajudar você. Tantos perfis, tantas mulheres que você pode acompanhar, que podem ser sua rede de apoio, se você não tem ninguém ali fisicamente. Busque essa rede de apoio, é a primeira coisa. Eu sou sua rede de apoio. Lembra que eu falei que é o registro automático de memória, você não apaga, você reedita? O que eu fiz, segundo passo, eu fui até os traumas, eu voltei até lá e eu reeditei essas memórias da forma como eu via isso. Eu reeditei a memória do aborto, eu reeditei a memória do incêndio, eu reeditei a memória do acidente. E isso só você pode fazer, você vai até esse lugar e você reedita isso. Não saia de lá como uma sofredora, como uma vítima, como uma coitada. Saia de lá como uma vitoriosa, que hoje tem um testemunho de um trauma superado e vencido para ajudar as outras. Sabe quantas mulheres estão em depressão lá fora, ou até amigas próximas esperando você levantar para poder ajudá-las? Não se trata só sobre você, vai muito além disso. Então, superar os traumas tem alguns passos. Rede de apoio. Reedite as memórias desse trauma. E outra coisa, pare de chorar e lamentar pelo aquilo que já foi. Pare de chorar em cima desse trauma. Pare de ficar lamentando o que aconteceu. Pare de ficar presa nessa situação. A gente já falou isso lá no módulo 1, lá no começo. Supere esse trauma, abra o seu coração. Sim, eu estou enfrentando uma depressão, você vai dizer, mas eu estou subindo nesse poço, eu vou sair desse fundo do poço. Eu venci a depressão, eu venci todo esse deserto, todo esse processo, e eu quero te dizer, existe uma saída em Deus. Eu quero que você sinta o seu coração quentinho, acolhido. Quero que você se sinta amada e abraçada. Quero que você se sinta já com a primeira pessoa da sua rede de apoio, que sou eu. E você vai sim superar os traumas, você vai sim deixar tudo isso para trás. Eu espero que Deus tenha falado com você através da minha história, que talvez possa não ser parecida com a sua, mas carrega muito de sofrimento e de dor. E quando se trata de dor e de sofrimento, não tem parâmetro. Todas nós sofremos. Seja na proporção daquilo que você esteja passando, ou seja na proporção daquilo que você já passou. Uma dor e um sofrimento fazem muito buraco, muito estrago. Eu espero que esse módulo tenha servido para você. Espero que o seu coração esteja mais animado, mais motivado a vencer tudo isso. E eu te espero no nosso próximo módulo.